Mais uma audiência pública, uma reunião com todos os representantes, o pessoal da Finanças, do Jurídico, da Administração, da Secretaria de Cultura, 2 temas no final de janeiro de 2024, ainda com pendências. Lei Paulo Gustavo, é verba extraordinária, quase R$ 2.900.000. O projeto de lei para adequar diz que vem. Agora, e as outras pendências? Então, é difícil a gente analisar Lei Paulo Gustavo Carnaval sem fazer uma avaliação geral de que esse governo não tem política de cultura. Então, ele não tem preocupação com a agenda cultural. Veja, nós passamos novembro e dezembro em voltas com a tramitação célere por conta da ineficiência do governo, diferente de outros municípios, inclusive inúmeras vezes menor do que Bauru, né, como Cabralha e tantos outros, que já fizeram, já pagaram os seus artistas, as entidades culturais, já viveram a Lei Paulo Gustavo, já fomentou a economia local. O governo não consegue ver a cultura como um espaço de fomento à economia, não consegue ver essa perspectiva da economia criativa, não vê. E por não ver, não prioriza. E aí você tem uma segunda gestão na Secretaria de Cultura que se mostra sem preparo para os desafios dessa pauta. Então, a Lei Paulo Gustavo acabou se transformando em mais um grande exemplo de como o governo não deveria fazer as coisas. Agenda atropelada, quer dizer, a gente termina 2023 sabendo que esses atropelos e essa inoperância do governo não permitiria a utilização desses recursos importantíssimos, da ordem de quase R$ 3 milhões, ainda em 23. Mas entra 2024, quer dizer, quase final do primeiro mês de 2024, ainda sem o governo ter a resolução de como fará, e com pendências jurídicas importantes, e com um novo secretário jurídico, com posições, inclusive, que me preocupam, porque você está no comando de uma das pastas mais estratégicas, que é a Secretaria de Negócios Jurídicos, e ter uma visão de que o parecer de um técnico dentro do Ministério tem eficácia como se fosse um órgão de controle, não é? Como se fosse um parecerista jurídico, que não houvesse mais sobra de dúvida para debater isso depois na esfera judicial, é perigoso. É perigoso porque pode acabar repetindo essa posição em outras questões importantes. Então, dados concretos é que a gente viu que o governo ainda não tem uma posição. Por exemplo, novos editais, porque nós vamos utilizar esses recursos agora em 24. O governo tem dúvida quanto a isso. Eu não tenho. Melhor seria já ter essa resolução e um parecer jurídico que ainda vai ser encaminhado. Pior ainda, é o secretário expressar que o governo aguardava essa reunião que nós convocamos. Ué, a prefeita agora vai começar a ouvir a oposição para tomar as decisões políticas do governo? Não foi o que ela fez até agora. E nós estamos num ano eleitoral, isso é muito perigoso. Não tenho conforto total em afirmar que nós não corremos risco. Então, nós vamos continuar no pé e acompanhando cada detalhe. O calendário da volta do recesso é perigoso, porque o carimbo de urgente da lei de concessão traz dificuldades que o governo não estava considerando. Ora, se você tem uma lei que precisa ser aprovada em caráter urgente e urgentíssimo, já deveria estar feita, pronta, tomada a decisão sobre novos editais e ter já um diálogo com a mesa da Câmara para convocar as 2 sessões necessárias para que esse PL fosse aprovado. Nós estamos terminando janeiro. Você volta na primeira semana de fevereiro com as sessões, você só terá a primeira. Então, assim, é muito delicado a forma como o governo trata. Ainda bem que o Conselho está atuante, as entidades da classe se mantêm mobilizadas para que a gente cobre ações e que a gente não perca esse recurso federal, que, aliás, é importante dizer, é muito maior do que o governo investe nos editais locais. Além disso, tem as providências relacionadas a todas as contratações de serviços estruturais que são sabidos para o carnaval poder ser realizado, ainda que seja na Avenida Jorge Zaire. Os valores foram apontados aqui, no meio da reunião pública, que se não houvesse sequer seriam conhecidos nesse momento. Exatamente. A visão que a Secretaria, o secretário de Cultura tem de transparência é muito diferente do nosso. Inclusive, por estar na presença da Comissão de Fiscalização e Controle, nos assusta. Nós, inclusive, aconselhamos aqui, se for pecar, peca pelo excesso de transparência. Quando você está trabalhando com recurso público, com políticas públicas, quanto maior a transparência, melhor para a cidade, para a sociedade e para essa vigilância que nós temos que ter com recursos do erário. Essa não é uma prática cotidiana da Secretaria de Cultura. Essa retórica de dizer a Secretaria está de portas abertas, só faltava estar fechada, né? É um espaço público, tem que estar mesmo. Essa é uma fala muito reiterada pela própria prefeita Suelen Rosim. Nós estamos de portas abertas. O que se quer, enquanto sociedade, enquanto conselho, por ser controle social, não é só a porta aberta, é que se sente, dialogue, crie políticas, estabeleça diretrizes e faça um planejamento juntos. Esse é o poder da escuta, não é? Criar, tomar decisões que realmente mostrem que está tendo escuta. Foi prometida, foi feita campanha, não é? E agora foi tudo arrancado das redes sociais da própria prefeita Suelen Rosim,
o anúncio de arquibancadas. Já se tinha preço em dezembro, não é? Foi garantido aqui em reunião pública que teria. Agora não vai ter mais. Ao invés de se ter a sinceridade de dizer, ó, fizemos atrasado, em cima da hora, restou deserta primeiro chamamento, não teremos tempo hábil. Não, aí vai buscar um subterfúgio e se diz aqui, com a maior tranquilidade do mundo, que é para a gente ter esperança, que tudo vai dar certo. Não é? Que está tudo em ordem e que não terá arquibancada porque não querem causar transtornos para as calçadas e para o canteiro central da Avenida Jorge Zaidan, que é uma mentira. Nós ouvimos a população e isso iria atrapalhar. Não é verdade. Restou deserto, portanto, foram lá tirar a propaganda política da rede social e agora buscam um subterfúgio para dizer não vai ter por isso. Não vai ter porque não se planejaram, não se organizaram e, portanto, o que se prometeu não vai cumprir. Aí tira lá para não deixar lastro. Então, é lamentável, porque o carnaval também não dá para ser analisado estanque da discussão mais global, que é a política cultural. A política cultural que, no plano de governo, a prefeita reduziu em 2 linhas. São essas 2 linhas que nós temos vivido desde 2021, 22, 23 e agora em 24, infelizmente. A ausência de uma política cultural.